Rádio Intercultural. Estava dizendo aqui, Gozodá, que a gente fica assim extremamente feliz com a defesa que você tem do pensamento do Paité Suruí e da defesa da cultura. Principalmente, fiquei extremamente sensibilizado quando você defende que a gente precisa conhecer o outro primeiro do que buscar fazer uma crítica sem saber como ele está vivendo, como que ele está passando. E vejo que a tua luta com o Centro Cultural é de sensibilizar o não indígena para que conheça cada vez mais a cultura e a identidade indígena. Na perspectiva da universidade, a gente tem feito muito isso. Tem muitos não indígenas querendo pesquisar os povos indígenas e alguns nem sabem como que o índio pensa, não conhece a sua cultura, não conhece a sua identidade. E o que você está estabelecendo aí enquanto discussão, eu acho assim que é bem bacana e é muito interessante na perspectiva que a gente possa cada vez mais, inclusive, ouvir que aquilo que o professor Heitor falava inicialmente aqui, que nós começamos a promover esse evento para dar essa possibilidade, para ouvir os povos indígenas. A gente quer conhecer esses saberes, como que o índio pensa, como que ele visualiza e como que ele está compreendendo o mundo. Nessa perspectiva, Gozodá, eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto pesquisador na defesa do pensamento indígena, o que você está buscando aí pesquisar e o que você vai defender como tese de doutorado no programa de doutorado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia. Então, a gente sempre tem preocupado, né, na conquista do nosso espaço dentro da sociedade. Muitas das vezes, o que a gente pensa, o que a gente sonha, muitas das vezes não é valorizado, não é reconhecido. Então, o que a gente pensa é que, a partir do trabalho que nós desenvolvemos dentro da academia, seja um meio para que essa preocupação do povo indígena chegasse na instância maior, né? Então a gente tem preocupado, sempre preocupado com isso, porque hoje o que a gente pensa, o que a gente sonha, tem que seguir outros caminhos diferentes da nossa luta antiga, porque hoje nós estamos vivendo numa realidade totalmente diferente nosso e precisamos acompanhar esse desenvolvimento, esse avanço. Então, por isso que a nossa luta, a transmissão do nosso conhecimento, que era feita na base da oralidade, hoje se torna e segue um caminho diferente. E esse conhecimento tem que chegar, esse pensamento tem que chegar a vários lugares do mundo, porque só assim as pessoas, a sociedade, entende quem é o povo indígena Paité Suruí e o que ele pensa do seu futuro. E o que você está buscando pesquisar aí para defender uma tese de doutorado? Então, por isso que nós pesquisadores sempre procuramos hoje pesquisar o nosso povo, né? Seja na área de educação, cultura, meio ambiente, território. Então, eu como pesquisador indígena, eu não sou diferente, né? Porque eu sempre procuro fortalecer o nosso pensamento, a nossa visão como povo indígena. Então, quando eu fiz mestrado, a minha pesquisa foi sobre como que o povo indígena Paiter se preocupa em fazer gestão coletiva do seu território. Então, eu tive a oportunidade, nessa época, de ouvir fala de muitas lideranças, muitos anciões, que é importante que o povo indígena Paité Suruí use o seu território de uma forma coletiva, porque nós, Paité, temos uma visão diferente do mundo não indígena.
Porque dentro da nossa sociedade, nós sempre usamos coletividade. Então, isso significa que não existe um indígena pobre, não existe um indígena rico. Todos nós somos iguais. Se eu como, outro come. Então, assim é o mundo indígena. Então, é assim que nós, paiter, sempre procuramos viver. Então, por isso que eu procurei trabalhar isso, para que nós, povo paiter, sempre seguimos essa linha de pensamento que coletividade é uma coisa importante na nossa vida. Então, é isso que eu trabalhei no meu mestrado. E hoje, no doutorado, eu quero trabalhar, estou trabalhando em cima do porquê que a natureza é importante para a vida humana, principalmente para nós, povos indígenas, que estamos diretamente ligados a ela. Então, muitas das vezes as pessoas, quando nós indígenas falamos que a floresta é importante para nós, precisamos valorizar para que ele continue mantendo em pé. Então, muitas das vezes, quando nós falamos isso, as pessoas pensam que nós estamos inventando, que o indígena está atrapalhando o desenvolvimento do país. Então, não é uma coisa assim. É como eu tenho falado, que esse dom de cuidar e de proteger a natureza foi um dom que Deus nos deu. Então, isso é uma coisa sagrada. Então, não é uma invenção, não é o próprio indígena que está inventando. Então, essa responsabilidade, essa missão, nós temos como povo indígena. E claro que a gente sabe que todo ser humano tem essa missão, essa responsabilidade de cuidar uma coisa que é importante na vida de todo mundo. Então, tudo que está na natureza é importante para nós, porque um rio não existe por ser um rio. Por trás de tudo tem o porquê que ele é importante na vida humana. Um fogo, uma planta medicinal, um peixe. Então, tudo é importante na vida do ser humano e do povo indígena. Então, por isso que eu quero trabalhar em cima disso, para que as pessoas possam realmente entender qual o significado de tudo que nós temos na natureza. Então, é por isso que o povo indígena sempre valorizou e sempre vai procurar respeitar, para que a gente tenha sempre esse laço de diálogo, de proteção do próprio Palop. Então, por isso que eu quero trabalhar em cima disso. Para que essa mensagem chegue dentro da academia e para as pessoas que preocupam, né, com um futuro melhor para todos. Gonçalves, Oi, professor. O que você entende que os paiter têm para ensinar para os não indígenas como cuidar da natureza? O que vocês podem ensinar para a gente dentro do que vocês aprendem na cultura de vocês? Então, como eu sempre falo, né? Porque a gente, claro que na nossa vida como ser humano, a gente tem que buscar de alguma forma a nossa fonte de sobrevivência, seja através de agricultura, seja através de extrativismo. Então, quando a gente fala em valorizar, proteger e manter a floresta em pé, isso não significa que nós, ser humano, temos que ficar parado no tempo. O que a gente fala é que o que nós fazemos, nós sempre temos que permitir a permissão de quem é o maior de todos. Agora, se a gente sair dessa linha de pensamento e entender que nós somos o dono, eu acho que nós estamos exagerando muito. Então é isso que nós, povos indígenas, sempre temos cuidado. Por isso que todo ano o povo indígena ele faz uma rocinha pequena para produzir, plantar, produzir para comer no próximo ano. Agora, hoje, a gente vê muitas desmatamento de pasto, de roça, muito grande.
e que não tem nenhuma comparação com o roçado do povo indígena. Então, é isso que nós sempre falamos. A única coisa que a gente tem que manter sempre firme e forte hoje é desenvolver com cuidado, com mais responsabilidade. Sempre procurando entender que existe vários povos aqui no nosso planeta. Porque cada cultura é diferente uma da outra. Porque se o povo indígena sempre procura valorizar, respeitar sua cultura, o seu território, enquanto o não indígena quer plantar, produzir para exportar, não adianta eu querer acabar com a vida do outro por causa disso. Sempre temos que manter respeito um ao outro. Claro que cada um pode desenvolver da maneira que entende, mas sempre pensando que existe vários povos com cultura diferente aqui no nosso planeta. Então nós temos que ter esse cuidado. Produzir com mais responsabilidade, com mais respeito ao próximo. Porque se um fazendeiro desmata sua terra, então não é por isso que ele vai querer invadir o território do outro. Então eu acho que nós temos que cuidar o seu espaço para não prejudicar a vida de outro. Então é isso que nós, povos indígenas, sempre procuramos passar para o mundo, né? Cada um viver do jeito que ele é, sem prejudicar a vida do outro. Porque eu vivo a minha vida e respeito o meu próximo. É isso sempre que nós procuramos passar para as pessoas. Principalmente para o governo, né? Ele que incentiva, ele que manipula, ele que cria leis sem consultar ninguém, pensando que ele é a autoridade máxima, mas não é não. Porque o governo é eleito pelo povo e precisa consultar se isso é bom ou não na vida dele. Eu acho que isso é mais importante, né? A gente conversar, dialogar, se isso pode acontecer. Mas muitas das vezes isso não acontece. Isso acontece e parece que de uma forma pressionado, pressão, decisão única, só um decide o que ele quer fazer. Então isso... Osada, nessa perspectiva da sua fala, eu queria saber um pouquinho, eu acho que você expressa muito bem o pensamento indígena, o pensamento Paitéi, que com certeza ele corresponde ao pensamento dos povos indígenas, da grande maioria, na defesa de princípios e valores que são essenciais nesse contexto que nós estamos discutindo dos saberes indígenas para um processo de interação melhor com o ambiente, com a natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês compreendem a presença do Covid-19, desse vírus. Quando você estabelece o paradigma da necessidade que nós temos do cuidado com a terra, você acredita que o Covid é uma maldição da falta de cuidado com o meio ambiente, da falta do próprio cuidado da humanidade com a terra? Quer dizer, nós não estamos nos entendendo. Há grandes conflitos que foi necessário vir uma praga para fazer com que as pessoas se reencontrassem com si mesmas? Então, nós, Paiter, sempre temos esse pensamento firme, né, de que a falta de união, falta de respeito com tudo, né, com o planeta, no geral, ele pode acarretar coisas difíceis na nossa vida. Nós, Paiter, sempre entendemos isso assim. Por isso que na nossa autodenominação como Paiter, gente de verdade, os nossos velhos falam isso pra gente. Meu pai falava assim para mim. Eu pergunto, quando eu comecei a entender o que é
Nameb, Caban, Macor. Eu perguntava pro meu pai, papai, eu sou o quê? Aí ele olhou assim para mim. Meu pai, única coisa que meu pai me disse é que você não pode dizer, eu sou Nameb, eu sou Caban. Se você falar assim, você vai estar humilhando o outro, vai querer ser melhor do que outro. Então, só apenas diga para o seu filho um dia que nós somos paité, gente de verdade. É isso que meu pai me ensinou, é isso que eu passo para meus filhos hoje. Vocês são paité. Então, a nossa compreensão em cima do nosso paité sempre traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Porque para ser um gente de verdade, nós vamos ter que respeitar outro. Respeitar outro ser que tem vida igual a gente, como eu falei no início. Respeitar o humano, respeitar animais, planta, respeitar tudo que é sagrado nessa natureza. Então, muitas das vezes, nós, ser humano, cada dia que passa, nós estamos afastando desse compromisso, dessa responsabilidade que é de todos, né? Cuidar do planeta, respeitar o próximo como você mesmo. Então, é isso que nós não fazemos hoje. Então, parece que cada dia que passa, nós estamos afastando um do outro. Então, a gente sempre fala isso. O povo Paité sempre entendeu isso. Se você não gosta do outro, se você não respeita outro, você nunca vai ser uma pessoa abençoada. Você nunca vai ser uma pessoa protegida. A vida vai fazer você o que ele quiser. Você não tem proteção nenhuma a partir do momento que você não respeita outro. É isso que nossos ancestrais sempre nos ensinaram. Então é isso que nós estamos vivendo hoje nesse mundo. Ninguém respeita mais ninguém. Quando eu falo, eu sou indígena paiter, você é selvagem, você é preguiçoso, você atrapalha o desenvolvimento do país. E claro que ninguém é perfeito, o indígena também tem uma visão crítica em cima do não indígena. Ele está me chamando de preguiçoso, ele está me chamando que eu atrapalho o desenvolvimento. Eu vou mostrar o que para ele quem eu sou de verdade. Então nós estamos vivendo hoje num mundo que ninguém valoriza ninguém. Então por isso que a gente vê hoje cada coisa absurda acontecendo hoje no nosso país. O político que tem a missão de cuidar, conduzir a sua nação, está só vivendo naquela vidinha dele, viver às custas dos outros. Então ninguém está cumprindo sua responsabilidade. Então é isso que a gente entende, que nós estamos sofrendo a consequência de tudo isso. O desrespeito do homem com a natureza, o desrespeito do homem com o próprio ser humano, com outros povos. Então, isso já está previsto há muito tempos, anos atrás. O próprio Criador ensina a gente dessa maneira. Nós temos conhecimento muito tempo antes do contato que nós, como povo indígena, Paité Suruí, gente de verdade, para um Suruí matar outro é um crime grave. E hoje, outro matando outro, parece que já tornou coisa comum. Você roubar outro, parece que ninguém liga mais para essas coisas. Você mentir é uma coisa muito grave. Para nós, Suruí, continua ainda sendo. Agora, para outro povo, não sei se continua ainda assim. Mas, pelo jeito, ninguém tem mais regra de viver, né? Vive do jeito que ele quer. Matar outro para ele não é nada. Roubar outro parece que para ele não é nada. Então, é assim que nós estamos vivendo hoje.
Então a gente, povo indígena, entende que é consequência desse pensamento mau do homem com a natureza, com o próprio ser humano. Temos muito então que aprender com os povos indígenas, né, Gozudá? A gente vai caminhando para o final, eu vou passar a bola um pouquinho para o professor Heitor, só que antes de fazer isso, Gozudá, eu particularmente venho sempre acompanhando as suas postagens, as suas manifestações nas redes sociais, e Uhum. você, você transmite uma narrativa imagética muito forte nas suas postagens. E parece que você é fotógrafo profissional e você vem registrando isso do ponto de vista do teu povo. Você tem um acervo fotográfico muito bacana nesse sentido. Tem Então, mantido esse acervo? então, professor, quando eu entrei na universidade, quando eu estava fazendo estágio numa ONG chamado Canindé, né? Eu fui estagiário lá. Aí eu sempre acompanhava o trabalho deles dentro das terras indígenas, fazendo levantamento, elaborando plano de gestão, etnozoneamento, etnomento. Eu, eu peguei primeira vez uma câmera profissional nessa época, né? Aí desde então começou a minha paixão pela fotografia. E hoje eu gosto de tirar foto. Então eu participei de algum curso, né, de fotografia, de filmagem. Então é aí que eu passei a gostar mais, cada vez mais, de tirar foto, filmagem. Então eu tenho bastante fotos do meu trabalho, da minha comunidade, do meu povo, e eu tenho bastante foto. Então eu gosto Gosto muito de muito tirar das suas foto. fotos, da sua produção. Eu acho Aham. que você fotografa muito bem. E na perspectiva do seu centro cultural, talvez seria bacana se você conseguisse criar um espaço virtual aí, colocar esse acervo para que o mundo possa conhecer também as narrativas imagéticas de Gozodá Suruí na internet. Gozodá, minha última pergunta para passar para o professor Heitor. Além da fotografia, eu sinto que você também é muito família, você está sempre presente com as filhas, sempre mostra a esposa. Qual é o valor da família para um paité? Então, para nós Paiter, a família é a nossa base, né? Porque é por eles que a gente luta pelos nossos ideais, né? Porque eu aprendi muito com minha esposa e cada dia que passa eu aprendo cada vez mais com meus filhos. É por eles que eu sempre falo que nós, povos indígenas, sempre temos que cuidar do nosso território, sempre valorizamos a nossa cultura, porque eu vejo que eu aprendi muita coisa com meu pai. Então, eu, conhecedor da minha cultura, muitas das vezes eu já passei por um momento de preconceito, de discriminação. Então, se o povo indígena não valorizar, cuidar o que é seu, ele vai passar por uma situação dessa. Então, muitas das vezes, as pessoas testam o próprio indígena. Quando um índio fala que ele é indígena, ele procura ter muitas curiosidades. Você sabe falar seu idioma? Fala um pouquinho para nós. Então, por isso que eu sempre costumo ensinar para os meus filhos o que é ser paiter, né? Meu povo. Então, é assim eu aprendo cada vez mais com eles. E a minha esposa, ele não é paiter suruí. Eu tive que outro povo para arrumar mulher para mim. Minha esposa é do povo Tupari, lá de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, né? Tá aqui, Rondônia também. E na época ela era professora da aldeia onde ela morava. Aí a gente se conheceu, ela deixou de ser professora e veio morar comigo aqui na aldeia Paiter. E hoje ela é coordenadora da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia, das mulheres. Então ela está à frente
organização que está sendo muito importante para o movimento indígena, principalmente na questão das mulheres, né? Porque nós, povos indígenas, temos que entender que não é só o homem que tem que buscar espaço, porque a luta é de todo mundo tem que contribuir para buscar um futuro melhor para o seu povo. Homens, mulheres, jovens, todo mundo buscando trazer coisas boas para o seu povo. Então hoje a minha mulher, ela é uma figura muito importante na minha vida. Ela sempre me incentiva no meu doutorado, no meu estudo, né, na minha pesquisa. Nós participamos, nós somos ativistas do movimento indígena junto. Então muitas das vezes você ter uma família e você ser uma liderança, ao mesmo tempo não é fácil. Você tem que deixar sua família, seus filhos em casa, muitas das vezes aí com minha mãe, com minha irmã, e sempre estar assim nessa caminhada de buscar trazer dias melhores para o nosso povo. Então não é fácil e sabemos que tudo está no controle do Palom, né? Deus que está cuidando do nosso povo, da nossa família, enquanto isso. Heitor. Fala aí, Wilson. Professor João Carlos, eu acho que a gente podia ver se tem alguma pergunta aí dos participantes e abrir um espaço para isso, que a gente está caminhando já 1h15. Não, acho que nós podemos caminhar para os finalmente. Os participantes aqui, a maioria foi só cumprimentando o Gozodá, outros manifestando aqui concordância com aquilo que ele está falando, mas pergunta diretamente nós não temos. Eu queria só aproveitar também, Gozodá, que você falou da Associação das Mulheres Guerreiras. A gente gostaria muito de manter um diálogo com esse movimento. É possível a gente fazer um agendamento aí a partir da liderança do seu esposo ou com outros, para que a gente possa também dar voz às mulheres guerreiras do movimento indígena? Sim, com certeza. Eu vou passar o contato dela para você depois entrar em contato com ela, para falar sobre isso. Tá bom, e eu já queria também aproveitar aqui e fazer um convite a você, Gozodá, dizer que eu e o professor Heitor estamos à disposição de vocês, nos tenha como aliado. Nós estamos aqui de plantão 24 horas, pronto para receber qualquer convocação de vocês. E assim que passar essa pandemia e for possível, gostaria muito de voltar à Terra Indígena 7 de setembro para dar um passeio com você e para que a gente possa passar uns dias aí e receber esse conhecimento. Eu quero me formar mais, saber melhorar o meu conhecimento e a minha formação no modo de ser Paité Soroi. Eu também, o Gozodá, assim, reforçar o que o professor João Carlos falou, de me colocar à disposição de vocês para o que vocês precisarem dentro das minhas condições, e dizer do meu prazer de ouvir você aqui, né, e de aprender com você, muito sobre o quanto que nós não indígenas precisamos melhorar na nossa vida, no cuidado com tudo. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que se nós queremos mudar o mundo nosso, que não é tão bom assim, mas tem um tanto de coisa boa, a gente precisa ouvir mais os povos indígenas e precisa aprender mais com os povos indígenas. Eu estou te agradecendo por essa oportunidade de estar aqui dialogando com a gente. Tá? Muito obrigado, meu amigo. Eu quero agradecer a vocês, professores, João e Heitor, porque precisamos ter mais oportunidade como esse, né? Então, eu fico muito feliz, né, de a gente falar um pouco da nossa vida, né, da realidade do nosso povo aqui dentro da Terra Indígena 7 de setembro, principalmente num momento como esse, né? Porque sempre é assustador uma coisa que vem assolar a vida do nosso povo que não é do nosso conhecimento. Então esse momento está sendo como esse, né? Porque a gente não sabe
não tem conhecimento sobre essa doença. Então, o povo indígena sempre é preparado quando uma coisa que conhece. Quando uma coisa que não conhece, assusta todo mundo, né? Não só nós indígenas, mas todo mundo. Então, por isso que nós temos que estar sempre, como pesquisadores, de sempre procurar conversar um com o outro, né? De que forma que a gente pode estar preparado para encarar essas coisas imprevistas da nossa vida, né? Porque não é só agora que a gente vai viver um momento, mas acredito que virá mais outros momentos difíceis se a gente não acordar para a vida e entender que precisamos melhorar muito aqui como ser humano, né? Porque, como eu falei, a nossa vida está na mão de Deus. Então a gente tem que entender que Ele é mais grande que nós. Nós só apenas fazemos o que ele gosta, o que ele acha que ele é bom na vida de todo mundo. Então, por isso, sempre a gente saber que ele existe na vida de todo mundo, né? Zodá, Então, ok, eu agradeço obrigado. profundamente pela sua participação. Foi uma tarde assim de aprendizagem. Que você se mantenha nessa sabedoria Paité Suruí. Que Palobe esteja com a tua graça, com o teu manto sobre você, sobre toda a sua família. E estamos juntos. Estamos nessa luta como parente. Um grande abraço. Isso. Grato, valeu, um grande abraço. Valeu. Tchau. Até breve. Até. Rádio Intercultural.